Bom dia! As misericórdias do Senhor já se renovaram na nossa vida hoje? Gente, eu já tô muito empolgada, porque hoje é estreia de quadro novo no canal! Sim, hoje nós vamos começar EBD com a Lei! Nós vamos começar hoje a Escola Bíblica Dominical comigo! Sim, eu sou a Lei. Nós vamos nesse quadro falar sobre a Bíblia, compartilhar sobre esse assunto que me enche de empolgação para se falar sobre. Eu sou muito fã das escrituras e estou muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que eu aprendi. Bom, antes de mais nada, é muito importante você saber que eu não sou teóloga, eu não sou formada em algo específico. Então, o que eu vou compartilhar aqui são experiências que eu tive no decorrer da minha caminhada cristã, no decorrer do meu relacionamento com Deus. E são dicas muito legais e que deram certo pra mim e que muito provavelmente vai dar certo pra você também. E então, se você tiver dúvida, alguma coisa, e você me perguntar e eu não souber responder, a gente vai descobrir junto, tá bom? Estamos aqui pra todos juntos, aprendermos juntos e é isso. Ah, e outra coisa. Esse quadro, ele vai acontecer uma vez por mês, todo primeiro domingo. Então, nós estamos começando hoje, primeiro domingo do mês de julho, e todo primeiro domingo nós vamos ter um episódio. E hoje eu vou te dar 5 dicas de como começar. Ai, nossa, eu sempre quis ler a Bíblia, mas nunca consegui. Como que eu começo? Por onde eu vou? Qual é o caminho? Então eu vou te dar 5 dicas, tá bom? A primeira dica é: a Bíblia é um livro... Haha, né, Letícia? É um livro, mas diferente da maioria dos livros que nós conhecemos, talvez de todos. Ela é um livro que te permite ter relacionamento com quem a escreveu. Então, não existe outro livro que pode te possibilitar ter relacionamento diário. Toda vez que você lê o livro, você tem relacionamento com quem escreveu ele. Não existe outro livro assim. E a Bíblia é assim. Então, essa primeira dica, ela é muito especial. Mesmo que você possa ler a Bíblia sem ter um relacionamento com quem escreveu os livros que estão nela, quando você decide ter um relacionamento, a profundidade da sua leitura, a profundidade do que você leu chegou em você é totalmente diferente. Totalmente. Então, a primeira dica que eu tenho é: tenha a Bíblia como um canal de relacionamento entre você e Deus. Sim, foi Deus que escreveu a Bíblia. Ah, Letícia, ele pegou uma pena e escreveu a Bíblia? Não. Ele inspirou pessoas, inspirou homens e mulheres que escreveram, tá bom? Então é isso. Só um momento. É só pra vocês verem que legal que é ter mangas bufantes. Eu sou muito bonita. Tá, vamos continuar. Então essa primeira dica que eu tenho, ela é muito valiosa, tá bom? Tenha a Bíblia como um meio de relacionamento com Deus. Isso vai transformar a sua leitura. E outra coisa muito importante, dentro de um relacionamento com Deus, não é só a Bíblia que é um canal, tá bom? Nós também temos a oração, nós também temos tempo, nós temos meditação, nós temos várias coisas que compõem um relacionamento com Deus, tá? Então é importante ter esse equilíbrio. Mas antes da gente continuar, só para que você não fique angustiado, nós vamos ter um episódio aqui desse quadro para cada dica que eu tô dando, tá bom? Então não se apavore, a gente vai falar com mais profundidade sobre cada tópico que eu vou citar aqui, tá bom? Hoje a gente vai dar um panorama geral, mas nos próximos episódios a gente vai falar específico de cada dica, como que eu faço para ter um relacionamento com Deus, como que eu começo, por onde eu vou, tá bom? Então basicamente é isso, busque ter um relacionamento com o autor da Bíblia, não somente com as palavras que estão nela, tá? A segunda dica que eu tenho pra você é: todo texto tem um contexto. Muito provavelmente você já ouviu essa frase, mas ela é muito, muito, muito válida para quando a gente está falando sobre as escrituras também. Por quê? É muito comum, infelizmente, que vários pregadores, pregadoras e pessoas que falam sobre a palavra de Deus pegarem textos isolados, um versículo, uma palavra, um negócio, e através disso trazem uma mensagem assim, ó, maravilhosa. E o que eu tenho a dizer sobre isso é complicado. Eu sou uma pessoa que eu preciso entender o contexto. E eu acho que isso é muito importante. Porque se aquele versículo, aquela palavra, aquele assunto, aquele tema está naquele lugar, é porque tem um motivo. Qual foi o versículo que veio antes? E o que veio antes do antes?
Onde está? Foi escrito para quem? Em que época? Em qual livro? Por quê? Por quem? Vocês entenderam? Então, muito provavelmente, a sua interpretação vai ser uma se você ler um texto, e ela vai ser outra se você ler o contexto do texto. Então, muito importante que, independente do que você estiver lendo, não leia textos isolados. Leia tudo. Nossa, Letícia, mas tudo é muita coisa. É muita coisa. E graças a Deus por isso. Porque se fosse pouca, ia ser muito chato, né? Ainda bem que a Bíblia tem muitas páginas, ainda bem que a Bíblia tem muitos capítulos, muitos livros, pra gente poder se encher de conteúdo e se encher de coisa boa, né? Então, quando você ouvir alguém falar assim, abra sua Bíblia em tal lugar e a pessoa vai basear todo o sermão dela em um versículo, desconfie. Pode ser que ela esteja muito certa, pode ser que ela esteja muito certa. E você só vai saber se tá certo o que a pessoa tá falando se você entender o contexto, se você for ler o contexto. Então, arregaça as mangas aí, ó, suas mangas bufantes, como as minhas. Mangas do conhecimento. Ai, eu sou péssima. Arregaça suas mangas aí bufantes e leia. Leia tudo. Terceira dica. A terceira dica que eu tenho pra você é muito parecida com a segunda, inclusive, porque uma coisa vai depender da outra, mas é o seguinte: entenda como a Bíblia é dividida. Qual é a sua estrutura? Onde ela começa, onde ela termina? O que tem no meio? O que tem no fim? Quais são os livros? Quantos livros? É importante você conhecer o cânon tradicional, o cânon que a gente conhece, o cânon bíblico. Cânon é a organização dos livros, tá? Em termos práticos. Então, basicamente isso. Você conhecer qual que é o primeiro livro, quem foi que escreveu ele, qual que é o segundo, quem foi que escreveu ele, qual é o terceiro, mais ou menos a ideia tema que traz naquele livro. Isso é muito importante, porque quando alguém falar pra você, lá em Romanos, aí automaticamente a sua cabeça vai fazer assim, ó. Não vai não. Mas automaticamente a sua memória vai saber que Romanos está localizado no Novo Testamento, é uma carta de Paulo, foi escrita depois que Jesus veio, baseado nos princípios de Jesus. E isso é o básico, é você saber se situar. É tão ruim, né? Quando a gente não sabe nada da Bíblia ou tá começando agora, e aí alguém fala alguma coisa e a gente fica todo perdido. Principalmente na hora de abrir a Bíblia, né? Abra sua Bíblia, meu amor. Até você abrir, a pessoa que tá falando na frente já terminou de ler o texto inteiro. Quem aqui é raiz? Escreve aqui embaixo nos comentários, deixa pra mim. Que quando o pregador falava assim, quem achou diz amém. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Eu sempre falava misericórdia, gente. Então é isso, gente. Terceira dica, muito importante. Conheça a base, conheça o livro, né? Conheça o livro que você vai ler. Isso é muito importante. Então, depois que você já estabeleceu que você vai ter um relacionamento com o autor do livro, depois que você entendeu que todo texto que você lê vai ter um contexto por trás, e depois que você já entendeu qual que é a ordem, como que é a estrutura do cânon bíblico, como que é a estrutura bíblica, você começa. Sim, essa é a quarta dica. Comece. Não pense que, ai meu Deus, não, mas eu preciso saber tudo para depois começar. Não. Comece! Você já ouviu aquela frase coaching? O feito é melhor que o perfeito? Então, tá bem na moda, inclusive, essa frase aí, mas é muito real. Fazer é melhor do que você esperar o momento certo pra você ser o gênio crânio pra começar. Comece. E também você vai tirar suas próprias conclusões, né? Não adianta você só ouvir ou falar e, enfim, não pôr em prática. Então, a quarta dica é comece. E eu quero te dar uma dica dentro da dica, que é por onde começar? Eu, quando era criança, quando ganhei minha primeira Bíblia da minha mãe, maravilhosa, meu pai, que também é um amante bíblico, e eu acho que foi vendo o exemplo dele que eu me apaixonei tanto pela leitura bíblica. E aí ele falou pra mim, ele falou, Letícia, então comece pelos evangelhos, comece pelo Novo Testamento. Meu Deus, Letícia, o que é Novo Testamento? Nunca ouvi essa palavra na minha vida. Calma. Quando você fizer a terceira dica que eu te dei, você vai entender melhor o que são os testamentos bíblicos e onde que eles estão e tudo mais. Mas basicamente, o Velho Testamento é tudo o que aconteceu antes de Jesus e todo o caminho para que Jesus viesse. E isso é muito importante. E o Segundo Testamento, o Novo Testamento, conta toda a história de Jesus, dos apóstolos e te mostra como aplicar, como pôr em prática os princípios cristãos, os princípios que Jesus deixou. Então, para você que quer começar, uma dica de amiga de coração
Comece pelos evangelhos. Comece pelo Novo Testamento. Comece lendo a história de Jesus. Comece conhecendo quem foi Jesus, o que ele fez. Quando você começa pelo Novo Testamento, alguns dizem que a linguagem é mais fácil, que é mais contemporâneo, que é mais fácil e acessível no sentido de você conseguir aplicar. E aí depois você vai pro Velho e entende o que veio antes de Jesus. É uma dica, mas você pode fazer da maneira que você preferir. É porque algumas pessoas falam que o Velho Testamento tem uma linguagem um pouco mais difícil, que é muito repetitivo. Eu não acho. Eu sou apaixonada pela Bíblia como um todo. Mas eu sou suspeita. Então, eu queria deixar essa dica pra você, porque foi como eu comecei e eu gostei muito de começar a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, tá? A quinta e última dica que eu tenho pra você, ela é boa, mas ao mesmo tempo vai ficar muito a seu critério se você vai querer seguir ela ou não. Mas depois que você passou todo esse processo aí que eu deixei, a minha quinta dica é: tenha uma Bíblia que te ajude nesse processo. Nós temos no mercado muitas Bíblias. Muitas. Vários tipos de traduções, vários tipos de capa, coloridinha, bonitinha, de couro, pequenininha, sair de ir pra igreja, da mulher, do homem, da criança, da família, várias. Mas a minha dica é: escolha uma linguagem que vai te ajudar a entender e tudo mais. E se você já tem uma Bíblia que você é adaptado, utilize ela. É muito importante que, nesse processo, que você tenha familiaridade com o material de estudo que você vai utilizar, com o livro que você vai utilizar. Mas a dica que eu quero dar é sobre a Bíblia que eu tô usando. E quando eu falo sobre ela, muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas querem saber um pouco mais. Vai ter um episódio só sobre isso, só falando sobre a minha Bíblia, a Bíblia que eu utilizo, que é essa aqui. Meu xodó. A Bíblia em ordem cronológica. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pela Bíblia e por tudo que tem nela, mas eu também sou uma pessoa muito cronológica. Então, quando eu descobri essa Bíblia, eu falei: meu Deus, eu preciso dela. E, inclusive, foi o Lion que me deu antes, quando a gente ainda tava namorando, e até hoje eu não troco mesmo. Fazem 5 anos que eu uso só essa Bíblia, e o que mais me chama atenção, o que mais me faz não querer trocar, é a disposição do cânon. Então, basicamente, foram vários estudiosos, teólogos, que se reuniram e, no decorrer de vários anos, foram montando uma estrutura cronológica para os acontecimentos, não presos no cânon tradicional que todo mundo conhece. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, não. Ela é totalmente diferente, ela é disposta de uma forma totalmente diferente, priorizando a ordem dos acontecimentos. E uma coisa que me chama muita atenção é que esse tipo de disposição, ela te aproxima da realidade que foi viver aquele momento que está sendo descrito ali. Enfim, eu vou falar um pouco mais específico sobre essa Bíblia e sobre outras Bíblias no episódio dessa quinta dica. Vocês conseguiram entender? Acho que vocês conseguiram entender, né? Que vai ter um episódio para cada dica que eu dei. Mas no episódio dessa quinta dica a gente vai falar um pouquinho melhor sobre Bíblia, sobre essa Bíblia em específico, mas eu queria deixar essa dica dessa Bíblia para vocês, se vocês puderem comprar. Eu acredito que tem em PDF na internet também, mas o importante é começar. Comece, seja na Bíblia que eu dei a dica, seja na sua Bíblia que você já tem, seja numa Bíblia que você já está mais acostumado. O importante é começar. Quando a gente lê a Bíblia, a gente se aproxima do coração de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente se aproxima do plano dele. E a gente consegue entender de uma maneira bem mais profunda, bem mais próxima, bem mais pessoal até a nós mesmos e a nossa sociedade e aquilo que nos rodeia. A Bíblia, apesar dela ser um livro milenar, ela se atualiza a cada dia. Todos os dias você tem uma mensagem e um princípio, algo novo para se aprender e para ser uma pessoa melhor. Não só um cristão melhor, mas uma pessoa melhor. Lembrando que todos os princípios cristãos, todos os princípios bíblicos, eles também são aplicáveis para qualquer pessoa, mesmo que você não seja cristão, mesmo que você não tenha a mesma fé que eu tenho ou que a maioria das pessoas que leem a Bíblia tem. É muito legal você entender que esses princípios eles podem mudar a sua vida e eles são princípios muito valiosos. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha gostado dessas dicas e eu espero que você tenha gostado desse novo quadro. Nos próximos episódios a gente vai falar um pouquinho melhor, mais aprofundado de cada dica dessas, de cada uma dessas dicas que eu dei. Mas por hora é isso. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar o seu joinha. Muito obrigado por ter assistido até aqui
E até semana que vem.